Então, bom dia, vamos começar nossa aula. A gente terminou a aula passada vendo aquela continha mais pé no chão, né? Como calcular ali a série de potência para a solução das equações de Ayre, né? E a gente começou a ver a questão do produto interno, tá? Dúvidas? Uma dúvida exatamente sobre o conteúdo. Como vai ser você tem mais ou menos ideia da prova? Quando terminar esse assunto, quando a gente terminar Frobenius geral. São mais ou menos quantas aulas? 2, 3? Olha, se tudo der certo, a gente vê essa parte de produto de Wronskiano e o caso geral de Taylor. E aí a gente precisa de mais umas 2 aulas, eu acho, para ver tudo de Frobenius, porque Frobenius tem vários casos, entendeu? Então, talvez umas 3 aulas. Mas aí vai ter uma lista de prova. Sim. Cada lista de slide, quando o professor vai ter essa próxima? Ela vai ser postada essa semana. A primeira, né? Quero ver se já posto as 2 também. Ah, tá. Bom, em relação ao conteúdo, vocês têm alguma coisa? Vocês estão acompanhando? Vocês conseguiram fazer as continhas? Essa parte das funções de Ayre? Ou não viram ainda? Funções de quê? Ayre, essas últimas que a gente viu na última aula. Tá, mas vocês sabem do que eu estou falando, pelo menos? Tá. Então a gente tinha visto, né, que a gente tinha encontrado 2 soluções, a gente descobriu que eram 2 porque eram 2 coeficientes livres, né? Então a gente tinha liberdade de escolher um coeficiente igual a 0 e um diferente de 0 e vice-versa, né? Então a gente precisava checar ainda se essas soluções realmente são linearmente dependentes. Se forem linearmente dependentes, a gente sabe que a gente encontrou o conjunto completo de soluções, que a gente sabe que esse espaço é bidimensional, a gente já tinha provado antes, né? E isso resolve o nosso problema totalmente, né? Se a gente precisa de uma base completa do espaço bidimensional, a gente encontrou dois elementos, né? Dois vetores de base, a gente consegue escrever depois qualquer vetor nesse espaço de soluções, certo? Então a gente precisa, primeiro, a gente viu aquele truque do Wronskiano, mas eu queria fazer uma vez com a versão mais complicada, para vocês terem uma noção de como que essas coisas podem ser difíceis, né? E também isso faz a preparação para a gente fazer a conta do caso geral. Então a gente tinha visto essas 2 soluções, essa aqui é a primeira delas. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida e forem lembrando aqui na hora que eu for falando, vocês perguntam, tá? 3K, 9 elevado a K. Aqui eu já vou escrever 9 elevado a K em vez de 3 elevado a K, 3 elevado a K, tá? K fatorial, 2/3 fatorial crescente K. Ó, lembra, esse cara aqui, ó, vão ser aquele que vão ter só os múltiplos de 3. Se vocês lembrarem, a gente dividiu o nosso problema em 3 pedaços. Todos os possíveis múltiplos de 3, né? Ou seja, os múltiplos de 3 começam com 0, os múltiplos de 3 começam com 1 e os múltiplos de 3 começam com 2. De cara, a gente obteve que os múltiplos de 3 começam com 2, né? 2, 5, 8, são todos iguais a 0. Então sobra pra gente só um pedaço da solução, que é múltiplo de 3, que começa em 0, e esse outro aqui, que vai ser o múltiplo de 3, que começa em 1. 0 é infinito. 3K mais 1. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira, é isso mesmo. 9K. K fatorial. E agora aqui é 4/3. Né? Fatorial crescente K. Certo? Aí a gente viu que o Wronskiano é dado por o determinante dessa matriz aqui, para qualquer tempo, né, ou no caso qualquer x, certo? Isso aqui é fácil, é y1, y2' menos y2, y1' linha, tá certo? E isso a gente pode escrever explicitamente assim, esse Wronskiano aqui vai ser igual a... Eu vou fazer esse cálculo, tá? Ou seja, esse cara aqui vezes a derivada desse, depois o contrário, né? O outro, né, o segundo, menos o segundo vezes a derivada do primeiro. Todos esses caras vão ter sempre um produto
de duas séries, tá certo? O produto das séries é igual à série da série, né? Ou seja, o somatório do somatório. Quero dizer o seguinte, se você tem uma coisa aqui assim, ó, A1 mais A2 mais assim por diante, vezes B1 mais B2 mais assim por diante, né? É fácil ver que isso aqui vai ser A1, B1 mais A1, B2 mais assim por diante, e depois você vai ter A2, B1 mais A2, B2 e assim por diante, e todas essas possibilidades. É fácil ver que isso aqui é somatório de I de 1 até infinito de AI. Esse você pode escrever como sendo somatório de J de 1 até infinito de BJ. E isso que a gente está encontrando aqui, ó, nada mais é do que somatório I, somatório J, ambos de 1 até infinito, de AI a J. Tá? Então, isso que eu quis dizer com que o produto dos somatórios é esse somatório duplo aqui, tá certo? Se vocês não estiverem convencidos disso, só acreditarem em mim, mas não estiverem convencidos, façam a conta uma vez, com vários termos, que vocês vão ter uma percepção melhor disso aqui, tá? Então, a gente tem esses dois caras, os índices são os mesmos, então é melhor a gente trocar a letra para não se confundir, tá certo? Da mesma forma que eu escolhi I e J aqui, agora a gente vai escolher K e L, tá? Esse aqui eu vou deixar como K e esse aqui eu vou deixar como L, tá certo? Então a gente vai ter uma somatória aqui, agora K e L começam de 0 e vão até infinito, tá? Isso aqui é aquela notação mais compacta, tá certo? Isso aqui vai ser como? X elevado a 3K sobre 9 elevado a K, K fatorial, fatorial crescente de 2/3 em K, tá certo? Vezes a derivada desse cara aqui. Mas a derivada desse cara aqui é moleza. Isso aqui é uma série de potência, eu derivo polinômio a polinômio. Quer dizer, termo polinomial é termo polinomial. Então isso aqui vai ficar vezes 3L mais 1, porque eu estou mudando o índice. Tá? 9 elevado a L. L fatorial, fatorial crescente de 4/3. L. Certo? Menos o contrário, ou seja, é o mesmo produto, só que agora eu vou derivar esse cara aqui e não esse aqui. Ah, desculpa, aqui faltou o x elevado a 3L. Tá certo? Né? Derivada desse cara aqui, tira 1, fica 3L só. Menos... Agora a derivada daquele cara ali, derruba o 3K. E agora vai ficar x elevado a 3K menos 1, dividido por, mesma coisa, 9K, K fatorial, fatorial crescente de 2/3, K. Agora o outro não tem derivada, então ele fica do jeito que estava, x elevado a 3L mais 1, 9 elevado a L, L fatorial, fatorial crescente de 4/3 em L. Tá certo? Até aqui todo mundo acompanha? Até que todo mundo está tranquilo? Então, um dos truques mais importantes que a gente vai ver para esse tipo de conta é como que você transforma dois somatórios infinitos, tá? Em um somatório finito e outro somatório infinito. Tá certo? E a gente vai usar isso o tempo todo para reorganizar. Tá? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, olha bem para essa expressão. Quais potências vão aparecer aqui? Ó? Vai ser sempre uma potência múltiplo de 3. Por mais que agora eu tenha dois caras indo até infinito, vão ser todas as potências possíveis. Certo? 0, 3, 6, 9, né? Não importa como que eu vou somar isso aqui. Tá? Da mesma forma aqui, ó, eu tenho 3K menos 1, 3K mais 1, 3L mais 1. Então, como K e L são inteiros, mesma coisa, vão ser todas as potências de múltiplos de 3 aqui, aparecendo, tá certo? Mas eu não preciso contar esses infinitos duas vezes, certo? Não tem duas possibilidades, é só uma, tá certo?
Só que o que vai acontecer é que, digamos, quando o meu K for igual a 3 e o meu L for igual a 2, vai dar a mesma situação de quando o K for 2 e L igual a 3. Né? Ou todos os outros possíveis somas de dois inteiros que dão o mesmo número. Tá certo? Então você vê que a maneira que você faz isso é uma maneira finita. Tá certo? Mas eu vou dar os passos mais algorítmicos aqui para que vocês possam deduzir essas coisas sem precisar ter essa visão clara de partida, tá? Então veja, a gente vai querer simplificar nosso problema botando sempre em evidência um termo polinomial, né? O termo da potência em x. Né? Por quê? Que a gente vai usar aquele truque. No momento que a gente fez o somatório de uma coisa que multiplica um x elevado a uma potência, a gente sabe que aquela parte do somatório, o coeficiente daquela potência tem que ser igual a zero. Faz aquele truque que a gente viu lá atrás. Então a gente está sempre interessado em fatorar o termo que é x menos x0 elevado a alguma coisa. No caso o x0 aqui é zero, a gente não está vendo ele. Tá certo? Bom, então vamos lá. A derivada disso aqui, em relação a x. Só que eu fiz a derivada e troquei o índice. Pensa primeiro que você trocou de K para L aqui. Aí depois calcula a derivada. Certinho? Então, o que a gente quer? A gente quer 3K mais, né? Você vê que a potência que vai aparecer aqui é 3K mais 3L. E aqui era 3K menos 1 mais 3L mais 1. O menos com mais vai embora, né? Fica só 3K mais 3L de novo, certo? Então, a gente quer que 3K mais 3L, né? A gente poderia igualar isso aqui a um inteiro qualquer assim, M, né? Mas a gente não quer fazer isso porque a gente sabe que esse inteiro a gente teria que botar um somatório só na parte de múltiplos de 3. Então a gente já faz isso direto, a gente bota o 3 aqui. Tá certo? Porque agora se o m variar de 0 a infinito, eu vou ter todas as possibilidades das somas dos inteiros aqui. Tá certo? Ou seja, a gente sabe que K está preso aqui, ó, de 0 até infinito. O meu L é a mesma coisa. Tá? Isso é coisa que eu já sei olhando para as minhas somatórias originais. Isso implica naturalmente que M também está entre 0 e infinito. Ok? Oi? Obrigado. Tá? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte. A gente pode impor essa expressão aqui, tá? Então a gente vai resolver uma equação simplérrima, algébrica para inteiros, tá certo? Só que ela é um pouco mais, quer dizer, não é mais complicada, só que tem que tomar um pouco de cuidado para prestar atenção, para não fazer besteira, tá? Então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer dizer para um m fixo, como que você varia K e L, tá certo? É fácil. Para um m fixo, K mais L é igual a M. Cadê isso? Ou seja, vocês podem escrever isso aqui assim. L é igual a M menos K. Professor, eu tentei fazer a sua câmera de Eu estava brincando com outro aluno meu que até hoje ele tinha sido o único a chutar a câmera. Aí ele fica todo chateado. Poxa, professor. Agora eu não posso mais brincar com ele. Pronto. Bom, então, veja. Eu sei que L está aqui, né? Mas veja, o meu M está fixo agora, é um número inteiro qualquer. O meu K também é um número inteiro que vai de 0 a L, 0 a infinito. Naturalmente, quando o meu M estiver fixo, as soluções possíveis para essa equação aqui não vão envolver K maior que M. Porque se eu tiver um K maior que M, o meu L ficaria negativo. E o meu L está entre 0 e infinito. Então o que você faz na prática? Você impõe o limite sobre L nessa expressão aqui. Tá? Então você vai ter que 0 é menor ou igual a M menos K menor que infinito. Como falei, isso aqui é simples, tá?
Mas eu estou dando os passos a passos porque às vezes você se confunde, então é bom você saber o algoritmo de como resolver isso aqui, em vez de simplesmente falar para vocês. Então você multiplica por menos 1 essa expressão aqui, você obtém 0 maior ou igual a menos m mais k, maior que menos infinito. E agora você sabe que m é maior ou igual a k, que é menor do que menos infinito, que é maior que menos infinito. Só que a gente já sabe que k tem que satisfazer essa expressão aqui. Então a gente vai naturalmente truncar k não podendo ser negativo e vai reescrever isso aqui de uma maneira mais natural, ou seja, k é maior ou igual a 0, né? Porque se você faz a união desse cara com esse cara aqui, você obtém esse cara aqui, menor ou igual a m. Tá? Aqui é bem simples, como eu falei, em outras situações, circunstâncias, isso vai ser mais complicado, vão ter mais 2 vezes 2, umas coisas assim. Então, você saber o algoritmo ajuda você a resolver o problema, tá? Bom, agora temos o nosso problema resolvido, certo? A gente pode somar em m primeiro, e para cada m fixo, a gente sabe que k corre de 0 até m. Tá certo? E k correndo de 0 até m, a gente sabe que L pode ser expresso em termos de m menos k. Acabou o nosso problema. Tá certo? Ou seja, isso aqui pode ser resumido assim. Somatório de k de 0 a infinito, somatório de L de 0 a infinito de qualquer coisa é igual a somatório de m de 0 a infinito, aqui a ordem importa muito, tá? Somatório de k de 0 até m, daquela mesma coisa, onde L tem que ser escrito como sendo m menos k. Tá certo? Ou seja, agora a gente volta para o nosso Wronskiano, que é esse cara aqui, e vai aplicar essa brincadeira, tá? Claro que... Ah, tá, aqui, o K e o L, tá? Então, tá vendo? A gente tem o K e o L aqui, que é o K e o L ali, a gente vai trocar para M e K. Certo? Ou seja, o Wronskiano, Y1 e Y2 vai ser escrito assim. Então, veja, 9 elevado a k fatorial, 9 elevado a k fatorial, 2 terços fatorial crescente, ou seja, todo o denominador aqui é igual, e o numerador também vai ser igual, porque vai ser 3k mais 3l, 3k mais 3l. Só que 3k mais 3l é 3m, então isso fica tudo igual, tá certo? O que vai diferir aqui? É esse pedaço aqui, desse aqui, tá certo? Então, na prática, a gente tem o quê? A gente tem aqui 3. Só que aqui é 3L mais 1, só que L tem que ser escrito como M menos K. Então, fica 3 vezes M menos K mais 1 menos 3K. Tá? E tudo isso vezes os fatores em comum, que é o resto todo, né? Ou seja, aqui vai ficar assim, x elevado a 3m dividido por 9k, k fatorial, 2 terços fatorial crescente k, 9m menos k, m menos k fatorial e, finalmente, vezes fatorial crescente de 4 terços em m menos k. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Então, ó, a gente pode fazer a seguinte coisa aqui primeiro. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Tá? Vamos ver o que acontece quando o m for igual a 0. Certo? Então, essa soma aqui
ela vai ter um termo de m igual a 0, que eu vou calcular explicitamente, e depois eu vou fazer a soma começando de 1, tá? Então, quando m for igual a 0, o que acontece com k? K é 0 também, né? Porque quando o m for igual a 0, esse somatório aqui vai ter um termo só, que é quando k for igual a 0, certo? Então, isso aqui dá 0, esse cara dá 0, dá 1 no numerador. Aqui eu tenho m igual a 0, é x elevado a 0, então vai embora. Esse cara aqui é 9 elevado a 0, 0 fatorial, e fatorial crescente de 0 é sempre 1, tá? Igual o fatorial normal. Esse cara aqui também é 0 menos 0, então você vê que está todo mundo aqui dando 1, certo? Então a gente tem 1, mais essa brincadeira agora aqui, começando de m igual a 1 até infinito, k de 0 até m, tá certo? E aqui a gente já pode fazer uma coisa um pouco mais compacta. Vai ficar assim, 3m menos 6k mais 1, dividido vezes x elevado a 3m, 9, aqui fica só 9m, aqui fica k fatorial, 2 terços, fatorial crescente em k, aqui fica m menos k, fatorial, e aqui fica 4 terços, m menos k. Ok. Então, pessoal, aqui eu pensei se valia a pena, vi o tamanho da conta que ficaria, e eu vi que eu acho que a gente não precisa provar para todos os termos que isso aqui é igual a 0, tá? Então eu vou fazer explicitamente o primeiro, e se a gente precisar disso mais para frente, aí eu ensino as técnicas, porque aqui, para a gente provar o que a gente quer provar, que é basicamente que esse somatório aqui, ó, ele vai dar 0 sempre, tá? A gente precisa de várias propriedades da função gama aqui, tá certo? Você está vendo que aparece tipo um fatorial m menos k e um fatorial k aqui? Então tem umas combinações aqui que são difíceis de ver. Eu acho que dá um... Deixa pra lá, não vou fazer isso, não vou perder esse tempo. Eu já tinha me convencido a não fazer isso, mas... bom, deixa pra lá. Tá certo? Então vamos ver o que acontece com m igual a 1. Tá certo? Então, quando o nosso m igual a 1, vou fazer esse somatório aqui. Vai ficar assim. Somatório de k igual a 0 até 1. De 3 menos 6k mais 1, né? Quanto está o termo lá 9 menos k? Como é que é? Em cima tem esse termo ali, esse termo. Esse. Isso. É porque aqui é 9k, aqui é menos k. Sobra só o 9m. E aqui, pessoal, a outra coisa importante é o seguinte. Tá vendo esse somatório aqui? Eu posso botar em evidência aqui fora, ó, o x elevado a 3m e o 9 elevado a m também. Certo? Não vai depender. Então, para a gente ver o que está acontecendo dentro desse somatório aqui, a gente só precisa levar em consideração esses termos que eu acabei de escrever aqui, certo? Então, aqui a gente vai ter k fatorial, bonitinho. Aqui a gente vai ter 2 terços k crescente, né? Aqui a gente vai ter m menos k fatorial, quer dizer, 1 menos k fatorial. E aqui a gente vai ter 4 terços, 1 menos k fatorial crescente. Tá certo? Então, a gente tem 2 termos para somar aqui. Aqui no numerador é fácil, né? Quando k for igual a 0, isso vai dar 4. E embaixo eu vou ter k igual a 0. Embaixo. Eu vou ter no primeiro termo k igual a 0. Então, 0 fatorial. Fatorial crescente de 0 é 1 também. 1 fatorial. E aqui eu vou ter, ó, o fatorial crescente de 1. Lembra o fatorial crescente de 1? Ele começa com o que está lá dentro, depois vai somando 1 várias vezes. Então, aqui eu vou ter 4 terços. Tá bom?
mais o próximo termo aqui. O próximo termo vai ser k igual a 1. Então, quando k for igual a 1, isso aqui vai ser menos 3. Né? Quer dizer, menos 6 mais 3 menos 1 vai ser menos 2. Então, vou ter um menos 2 aqui no numerador. Agora, no denominador, é 1 fatorial, que é 1 de novo, só que agora é o fatorial crescente de 2 terços. Tá certo? Então, aqui ó, vai aparecer 2 terços. Aqui vai ser 1 menos 1, 0 fatorial, que é 1. E aqui o k vai ser igual a 1. Então, é o fatorial crescente de 0, que é 1. Tá? Então, fica só isso aqui mesmo. Só que isso aqui é 0. Tá certo? Então, a gente teria que pegar essa soma aqui, dobrar ela, encontrar os termos que coincidem e a gente ia mostrar que esse negócio aqui dá 0. Tá certo? Mas, eu, como falei para vocês, isso ia tomar bastante tempo para a gente. Bastante não, mas ia tomar um tempo razoável. E eu acho que a gente não precisa ver esse tipo de prova agora, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem talvez até botar na lista de exercício para provar para m igual a 2 e 3 que esse negócio aqui vai se somar igual a 0 também, todos os termos. Certo? Ou seja, isso aqui a gente está provando que todo esse resto aqui desse somatório, desses somatórios aqui, vão ser 0. Ou seja, o Wronskiano de y1, y2 igual a 1. Tá certo? A gente no final da aula passada já tinha mostrado que o Wronskiano era uma constante. Tá certo? Agora, para calcular essa constante é um pouco mais difícil. Tá certo? Um truque para você calcular essa constante, pessoal, que você pode usar quando você não tiver ou necessidade ou interesse em fazer essa conta aqui, é você pensar o seguinte: esse Wronskiano você pode pensar como uma função de x. Né? Como qualquer função de x, ela é constante, basta você calcular essa função em qualquer valor de x que você vai ter a mesma constante. Tá certo? Então, qual o valor de x que simplifica essa conta aqui? 0. Porque 0 é todos os termos da série, certo? Mas, se você olhar para cá, o único termo que não vai para 0 é quando o m for igual a 0, porque aí eu vou ter potência 0 aqui. Mas isso foi o que a gente já tinha feito para encontrar esse 1 aqui. Tá certo? Então, de cara, você consegue tirar o termo constante do Wronskiano, calculando o Wronskiano, ou seja, você primeiro prova o Wronskiano qual tipo de função ele é, e a partir disso você consegue determinar, digamos, o coeficiente livre ali daquela função, usando esse tipo de truque. Tá certo? Pessoal, essas coisas todas parecem meio malucas e arbitrárias, mas a gente vai ver, por exemplo, que você chega, por exemplo, no espectro do operador hamiltoniano para o átomo de hidrogênio usando essas técnicas. Tá? Ou seja, com isso a gente sabe, por exemplo, qual a energia do fóton emitido quando o elétron sai da camada primeiro citada para o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Você vai lá no laboratório, pega um espectrógrafo e mede esse espectro, mede esse mesmo número que você calcula com essas séries. Tá certo? E depois você quer saber qual a distância de uma estrela da gente, você mede o desvio do espectro em relação a isso que você mediu no laboratório, vindo da estrela, e você sabe qual é o desvio para o vermelho dela, e a partir disso você sabe qual é a distância que ela está da gente. Então, parece meio assim, desconectado da realidade, mas não, tá? Isso aqui é a base de tudo. Você calcula grande parte das coisas importantes na física com esse tipo de conta, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente vai nesses meandros detalhados de coisas, de símbolo de Poker-Hammer, isso daqui, vocês começam a falar, mas por que eu estou vendo isso, né? Mas acreditem, isso aqui é importante, tá? Ok. Então vamos ver série de Taylor no caso geral. Né? A solução por série de Taylor. Então, bom, a gente pode começar da expressão que a gente tinha antes, que é essa aqui. Se vocês não lembrarem, vocês me avisam e eu explico como é que a gente chegou nela, tá? Então, a gente tem aqui m igual a 0. Tá? A gente está resolvendo o problema... Deixa eu escrever aqui. A gente está resolvendo aquele problema, tá? Y, duas linhas, mais P1, que a gente vai supor que é uma função analítica, tá? Vezes x',
mais P0 de x, y de x igual a zero, tá certo? A gente escreve isso aqui também assim, dp y igual a zero, tá certo? Esse problema aqui, você vai expandir P0 de x, a gente vai escrever ele assim. Deixa eu ver se eu usei K, eu usei K. K igual a zero até infinito. Esse cara é analítico em torno de um ponto regular, tá certo? Onde a gente está resolvendo, porque a gente sabe que nos pontos regulares a gente resolve via série de Taylor. Então, em torno desse ponto x0, a gente tem a seguinte série aqui. A gente vai chamar esse cara de P0L, x menos x0 elevado a L. Tá certo? A gente não vai colocar o L fatorial aqui. Então, esse P0L não coincide com as derivadas da função em x0. Está relacionado de uma forma simples, é só um fatorial que você precisa colocar para calcular, mas é mais conveniente para a gente reorganizar as séries, encontrar esses termos de recursão e tal, sem colocar esse cara aqui, tá? Como eu falei para vocês, em algumas situações seria mais conveniente, mas em geral não. Então é melhor a gente deixar sem. Tá certo? É só uma questão de conveniência, tá, pessoal? É como se eu estivesse definindo um outro símbolo aqui para poupar a minha escrita, tá bom? Não tem nada de fundamental nisso. E o P1, mesma coisa. Eu vou dizer que essa função é analítica em torno de x0, então ela tem uma série de Taylor bonitinha. Eu somo aqui de 0 até infinito do P1L x menos x0 elevado... Estou falando L, mas é K. Desculpa, pessoal. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Então, vamos lá. Quando a gente substitui, então, a série de Taylor para y, né, ou seja, a gente vai supor também que y vai ser escrito assim, somatório de n igual a 0 até infinito, de a n x menos x0 elevado a n. Meio essa brincadeira aqui, tá? Então, a gente vai substituir essa expressão do P0 e do P1, todo mundo ali, tá bom? E vamos obter o seguinte. N menos 1. Alguma dúvida? Então, isso aqui é a derivada segunda dessa expressão aqui, super simples de calcular, n menos 1 e n menos 2 aqui. N menos 1, n menos 2 aqui. Derivada segunda de um polinômio, né, de potência inteira, bonitinho ali. Aqui é a derivada primeira, fica n a n, x menos x elevado a n menos 1, e aqui é o coeficiente que eu simplesmente escrevi em termos da série, que é esse cara aqui. E por último, aqui não tem derivada nenhuma, então é simplesmente a n x menos x0 elevado a n, tá certo? Ou seja, esse cara aqui é o y de x, com essa soma aqui, e esse cara aqui é o meu P0, que eu já escrevi em termos da série também, tá? Obviamente, não faz sentido se você expandir, quer dizer, não faz sentido. Sentido faz, mas ficaria extremamente mais complicado se você expandir o seu P0 e P1 em torno de um outro ponto, tá certo? Isso é um erro comum, na verdade, quando você não aplica a fórmula geral,
Você quer às vezes fazer essa conta aqui e você está expandindo esse cara em torno de 1 e você expande esse cara em torno de 0, por exemplo. Isso é um erro comum, aí tudo fica bem mais complicado, tá bom? Então tem que tomar cuidado na hora de expandir as suas funções, coeficientes ali, para expandir no mesmo ponto que você está fazendo a expansão da sua função, da sua solução, tá certo? Como eu falei, não vai dar errado, mas vai ficar muito mais difícil. Talvez impossível em algumas circunstâncias. Tá bom? Então agora a gente precisa massagear essa expressão para botar o quê? A gente quer botar esse cara aqui em evidência. Só que esse cara é complicado, porque ó, você tem K e tem N aqui. Então tem aquela brincadeira das potências se combinando em todos os tipos de potências inteiras ali. Tá certo? É a mesma coisa aqui, tem K e N aqui de novo. Tá bom? Então a gente vai usar aquele truque que a gente já visto antes, ou seja, eu vou reescrever o truque aqui. Ou seja, somatório de N igual a 0 até infinito. Somatório de K de 0 a infinito, de qualquer coisa, pode ser reescrito assim. Somatório de M de 0 a infinito e somatório de N de 0 a M. Tá certo? Lembrando que aqui é a mesma coisa que você tinha aqui, onde você vai substituir K por M menos N. Tá bom? Então, aquele mesmo truque. Aqui você tem dois caminhos possíveis, é uma questão de gosto. Você pode fazer essa brincadeira aqui uma vez, só que aí você vai ter um problema, porque aqui você vai ter N menos 2, aqui você vai ter K mais N menos 1. Então aqui, quando você fizer essa substituição, aqui vai ficar simplesmente M menos 1. Então você vai ter uma coisa que tem potência menos 2, uma coisa que tem potência menos 1 e uma outra que tem potência só da variável, M. Então na hora de combinar, você ainda vai ter que fazer mais uma coisinha, tá certo? Você poderia fazer essa brincadeira aqui, ó, usando aquela questão das desigualdades que eu fiz antes, para cada combinação em separado, tá? Para encontrar a combinação que dá a potência certa ali desde o começo. Eu prefiro fazer isso uma vez só e depois ajustar o menos 1, o menos 2, do que fazer isso aqui 3 vezes. Tá bom? Questão de gosto, tanto faz, tá? Vocês fazendo a conta, vocês vão ver o que vocês preferem. Ok, então vamos fazer pedacinho a pedacinho, tá? Então vamos fazer primeiro aquele lá e depois esse aqui. Esse aqui não precisa fazer nada porque a potência está simples ali, né? Sai simplesmente um número inteiro menos 2. Então vamos lá. Aqui o primeiro caso é o do N de 0 a infinito e do K de 0 até infinito também, de P1K N a N x menos x0 elevado a K mais N menos 1. Tá certo? Então, ó, somatório duplo de qualquer coisa é igual a esse outro somatório, ou seja, somatório de M igual a 0 até infinito, que é o somatório que vai dar a potência correta para cá, de somatório de N igual a 0 até M de Maria, de P1, só que K tem que ser substituído por M menos N. Então aqui é 1 M menos N, tá certo? Aqui volta, continua N a N, x menos x0 elevado a M menos 1. Tá certo? E o segundo termo, que é esse último aqui, que eu também tenho que combinar essas duas séries, vai ser bem parecido. Somatório de N igual a 0 até infinito, somatório de K de 0 até infinito, de P1K, 0K, a N, x menos x0 elevado a K mais N. Isso aqui vai ser soma de M de 0 até infinito, de soma de N de 0 até M, de P0 de M menos N, e aqui é só a N, e aqui é x menos x0 elevado a M.
Tá certo? Bom, vamos colocar esses caras juntos, tá? Vamos lá. Somatório de n de 0 até infinito de... Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, tá em n. Mas como eu botei a potência em igual, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o índice desse primeiro somatório de n para m. É simplesmente uma troca de rótulo, tá? Não muda nada, é essencial. Por isso que aqui vai aparecer agora assim, ó, a m menos 1, tá? X menos x0, m menos 2, mais, agora, a minha somatória de k, ela vai de 0 até m, tá? Porque é esse mesmo cara aqui, ó. Certo? É o mesmo m ali. Aqui, desculpa. Tá? Então vai ficar assim. P1 m menos n, n a n. Isso aqui multiplica x menos x0, m menos 1. Tá certo? E, finalmente, nosso último termo, que vai ser assim. Somatório de k de 0 até n. K mesmo que eu estou usando? Não, está errado. Né? N. Isso. K de n de 0 até n. P0 de m menos n. Vou botar um parênteses aqui, só para vocês não confundirem, tá? E aqui vai ficar a n, e tudo isso aqui, x menos x0 elevado a m. Isso aqui tudo igual a 0. Tá certo? Mas o que a gente quer, essencialmente, é botar esses termos de potência de x menos x0 em evidência, né? A gente não pode fazer isso porque a gente tem um descompasso. Aqui começa com menos 2, aqui começa com menos 1. Então a gente vai ajustar esses termos um a um, tá bom? Esse a gente precisa fazer, esse a gente não precisa fazer nada. Então, olha, nesse primeiro caso aqui, ó, eu posso definir, cadê? M é igual a m' mais 2. Tá? Ou seja, você sempre olha para cá e vê o que você precisa transformar m para que você tenha um índice agora que comece com que tenha a mesma potência aqui. Tá certo? Então você fala que m é igual a m' mais 2. Fazendo isso, deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Tá. Esse primeiro termo fica assim, ó. Somatório de m', né? Veja, se meu m é igual a m' mais 2, a gente teria que começar aqui quando o meu m for igual a 0 e m' igual a menos 2. Mas aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eu tenho o termo de m e m menos 1. E m menos 1. Então, para esse termo aqui, essa soma começa em 2. Tá certo? Porque o termo de 0 e o termo de 1 são 0. Quando o m for igual a 0, esse termo dá 0. E quando o m for 1, esse termo dá 0. Tá certo? Então, essa soma começa em 2. Então, se essa soma começa em 2, então é a mesma coisa dizer que m começa em 2. Só que se m começa em 2, m' começa em 0. Porque, né, m' é igual a m menos 2. Então, o meu m' vai de 0 até infinito. E aí, aqui vai ficar como? A de m' mais 2, tá certo? M' mais 2 e m' mais 1. Então, você vê que aqui, ó, o meu m começa de 0 e esses termos aqui nunca são 0. Tá? Eu já isolei aquele problema. E aqui, como é que a gente vai ter? Vai ter o seguinte, x menos x0, m' e só. Tá bom? Então, eu rearranjei esse primeiro termo aqui. O próximo termo, a gente pode pensar que a gente tem um problema
mais chato, né? Porque na hora que você for fazer a soma em zero, aqui vai ficar um termo de x menos x0 elevado a menos 1. Né? E aí você não tem muita clareza do que está acontecendo aqui, porque não tem mais esse m zerando. Mas é fácil ver que quando o meu m for igual a zero, essa soma vai ser de 0 até 0. E aqui eu tenho um proporcional a m. Tá certo? Então, essa soma aqui, ó, ela pode começar de 1. Ó, essa soma aqui. Quando eu pegar o termo de m igual a 0, essa soma aqui vai ser de 0 até 0. N de 0 até 0. Só que esse cara aqui é n. Então, quando n for igual a 0, isso vai ser 0. Então, o termo de m igual a 0 também é 0 aqui. O que era óbvio se eu tivesse olhado lá atrás, tá? Antes da gente fazer essa manipulação. Tá bom? Beleza. Então, a gente vai fazer a mesma brincadeira aqui. Mas, o nosso truque aqui vai ser chamar m igual a m' mais 1. Que é o que a gente precisa colocar aqui, tá? É uma troca diferente de índice aqui, tá bom? É o que a gente precisa botar aqui para ter a mesma potência de m', tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar assim. Soma. Mesma coisa, a soma de m' de m começa em 1. Quando o m for igual a 1, m' igual a 0. Tá certo? Quando o m for infinito, m' é igual a infinito. Então, aqui, m' também vai de 0 até infinito. Tá certo? Agora, na soma interna, a gente tem que tomar cuidado, porque agora o nosso n, ele vai de 0 até m' mais 1. Porque ele ia até n. m é igual a m' mais 1. Tá bom? E aqui a gente tem P0, P1 de m' mais 1 menos n. Tá certo? Aqui a gente tem n e aqui a gente tem a n. Tá bom? E esse cara aqui todo multiplica x menos x0 elevado a m'. Tá bom? E finalmente, a gente tem o último termo aqui, que a gente não vai fazer nada. A gente vai dizer simplesmente que m é igual a m', só para ficar todo mundo igual, tá? Então vai ficar assim. Somatório de m' de 0 até infinito. A gente não precisa fazer mais nada. Aqui a gente tem somatório de m de 0 até m de Maria. P0 de m menos n. Aqui a gente tem a n. E aqui a gente tem x menos x0 elevado a m, linha. E tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Tá certo? Mais um último detalhe. Aqui, o meu n tem esse termo aqui, proporcional, tá vendo? Então, meu termo de n de nariz igual a 0 não influencia na soma. Então, eu posso começar de 1 aqui. Mas se eu posso começar de 1 aqui, eu posso definir o meu n', tá certo? Ou seja, eu vou definir n' é igual a n igual a n' mais 1. Tá certo? Ou seja, quando o meu n for igual a 1, n' é igual a 0. Só que quando o meu n for igual a m' mais 1, isso vai dar m' igual a n'. Tá bom? Ou seja, eu posso trocar esse cara por n', aqui vai de 0 e aqui vai ter só m'. Tá bom? O meu n é igual a n' mais 1, corta esse cara aqui. Fica m' menos n'. Tá bom? Esse cara aqui, ó, vai ser n' mais 1 a n' mais 1. Tá? Agora a gente vai tirar todas as linhas, porque tanto faz. São índices mudos, né? E vai obter a nossa expressão final. Cadê você? Está aqui. Soma de m de 0 até infinito de a m mais 2, m mais 2, m mais 1, mais
somatório de n de 0 até m, tá? Eu estou tirando as linhas todas ali, tá, pessoal? Aí vai ficar assim. P1 m menos n, n mais 1, a n mais 1, mais P0 m menos n, tá? A n. Isso tudo multiplica x menos x0 elevado a n. Olha que interessante. Esse multiplica aqui parecia um outro x. Tá multiplicando aqui. Né? Isso tudo aqui é igual a zero. Isso aqui é um índice, tá? É m menos n. P0, m menos n. M menos n. Né? Tal qual estava aqui, ó. Então, você fez uma solução tanto para M quanto para N. Uma solução tanto para... M e N. Não. Por enquanto eu não fiz nada. Só reorganizei minhas séries. Só isso. Não é a solução. Não, a gente sabe que a equação diferencial tem que ser satisfeita. A gente sabe que isso aqui tem que ser igual a zero. Para a gente ter uma solução, a gente ainda precisa conseguir isolar alguns termos em termos do outro e transformar isso em equações algébricas, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Mas, por enquanto, a gente só uma questão de reorganização da série. Claro que a gente está fazendo com o intuito de resolver o problema. Mas, por enquanto, a gente não encontrou nenhuma solução. Porque agora, o que a gente pode fazer é aquela brincadeira. Isso aqui é uma série de potência qualquer. Eu posso simplesmente pegar essa série do jeito que está e calcular ela em x igual a zero. Desculpa, em x igual a x0. Se eu fizer isso, o que vai acontecer aqui? A minha soma em m só vai contribuir para ela o termo aqui quando o meu m for igual a zero. Porque todos os outros vão dar zero, porque quando eu mandar x igual a x0, vai para zero. Tá certo? Então eu sei que esse cara dentro desse colchete aqui, ó, ele tem que ser igual a zero quando m for igual a zero. Aí eu posso fazer a segunda brincadeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar essa expressão inteira em relação a x e pegar o resultado e calcular em x0. Quando eu fizer isso, o termo que era constante some e o termo que vai ser proporcional a x menos x elevado a 1 vira o constante. Todos os outros vão para zero, quando eu tomar x igual a x0, vai sobrar só o termo de m igual a 1. Ou seja, essa equação única se transforma em infinitas equações contáveis. Ou seja, isso ser igual a zero é equivalente a dizer que a m mais 2 vezes m mais 1, m mais 2 vezes m mais 1, mais somatório de n de 0 até m de P1 m menos n, n mais 1, a n mais 1, mais P0 m menos n, a n é igual a zero. Né? Para todo m maior ou igual a zero. Então eu transformei uma equação diferencial em infinitas e contáveis equações algébricas. Tá certo? Que é o truque que eu falei para vocês que a gente ia fazer. Mas olha que interessante. Eu posso pegar essa expressão aqui e posso isolar esse cara. Eu vou ter o seguinte. A m mais 2 vai ser igual a menos 1 sobre m mais 2, m mais 1, somatório sobre n de 0 até m de
P1, M menos N, N mais 1, A, N mais 1, mais P0, M menos N, AN. Tá certo? E por que essa expressão aqui é importante? Vamos ver o que está acontecendo em relação a M aqui. Quando eu tomar M igual a 0, eu vou ter A2. Tá certo? Se eu tiver uma expressão que envolve A2 aqui, ou A3, ou A4, eu estou com um problema. Porque eu não estou conseguindo definir quem é A2 em termos dos outros. Ou seja, eu organizei mal minhas séries. Tá certo? Mas a gente fez dessa forma aqui, com o intuito de conseguir sempre descrever os termos de AM maior com M maior em termos dos AM com M menor. Tá certo? E é fácil a gente ver que vai ser o caso, né? Quando o M for igual a 0, meu N ele vai só passar por 0. Então aqui vai ter A1 e aqui vai ter A0. Maravilha. Quando o meu M for igual a 1, aqui vai ser 3. O 3 vai ser escrito em termos do N igual a 1 e N igual a 0 e N igual a 1. Então o maior N que vai ter igual aqui é sempre, né, o que eu botei aqui, que é o M, que é 1. Então vai ser 2 e vai ser 1. Então você está vendo que eu estou definindo todos os caras da frente em termos dos todos de trás? Então uma vez que eu conheço quem é A0 e A1, eu defino todos os outros. Na verdade, exceto por uma parte mais técnica da prova, isso é como você prova que aquela equação diferencial tem soluções em série de Taylor. Tá certo? O que a gente não está provando é que uma coisa um pouco mais chata, que uma vez que você determinou os coeficientes dessa forma, esses coeficientes te dão uma série de Taylor convergente. Que podia ser que esses AMs aqui, depois que eu resolvesse eles, eu encontrasse uma série, uma coisa aqui, por exemplo, imagina que eu encontrasse que AM é igual a M fatorial. Um negócio que obviamente explode para quando o M cresce, né? Naturalmente, M fatorial vezes x elevado a M não converge nunca, né? M fatorial cresce muito rápido, né? Então, nunca, Então, isso aqui não daria uma série convergente, tá? Mas o que acontece, essa parte da prova a gente vai fazer, porque é bem mais de matemática mesmo, é que esses coeficientes AM definidos a partir dessa fórmula de recursão, de fato, te dão uma série convergente, tá certo? Então, na verdade, aqui a gente está, exceto por esse pedaço, provando que pontos regulares têm sempre soluções em termos de série de potência. Certo? Série de Taylor. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte. Esses caras aqui, ó. Esse, na verdade, vai se provar os termos mais complicados e mais difíceis daqui para frente. Nessa circunstância aqui, eles são Taylor. Então, esse cara aqui nunca é zero, você pode dividir, acabou, o seu problema acabou. Não tem mais nada que você precise fazer. Quando a gente for trabalhar com os termos singulares e regulares, aí a coisa complica. Porque esses termos aqui, eles podem ser zero em algumas situações. Quando esses termos forem zero, significa que você não consegue isolar o termo de mais alta ordem, em termos, né, de mais alto N, em termos do termo de mais baixo N. Isso vai bifurcar os tipos de solução em muitos tipos diferentes que a gente vai classificar. Tipo 1, tipo 2, tipo 1A, tipo 1B, tipo 2C e assim por diante, tá certo? Que são todas as possibilidades que tem aqui. Só que é interessante que esses caras aqui, divergindo, é que vão dar a parte interessante do espectro daqueles operadores que estão relacionados aos observáveis físicos, tá? Porque eles vão estar associados a questões da geometria do problema. Bom? Como é que tá, pessoal? Muito técnico? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não sabem nem se estão conseguindo acompanhar? Como é que é? É como eu falei, pessoal, isso aqui é exercício, tá? É suando a camisa mesmo, senão não sai não. Beleza. Então vamos fazer um negócio aqui pra gente... Só para ficar um pouco menos abstrato, tá? Então, como é que foi aquele problema que a gente resolveu lá atrás? Y, duas linhas, menos xy igual a zero. Né? Esse foi o problema que a gente resolveu para as equações de Eigen. Né? Como é que a gente resolve esse problema usando essa fórmula? Alguém tem alguma ideia?
Lembra, esse problema ele veio dessa estrutura geral aqui. Mais P1 de x, y', mais P0 de x, y, igual a zero. Então a gente compara essas duas expressões e vê direto que P1 de x é igual a zero. Logo, P1 M aqui é igual a zero para todos os M's. Certo? O pedaço que é menos trivial é esse pedaço aqui, que é o meu P0 de x vai ser igual a menos x. A beleza aqui é que o nosso P já é um polinômio, tá? Agora tem que tomar cuidado, que, por exemplo, aqui a gente está expandindo o P0 em torno de zero. Então, daqui a gente extrai o quê? Que P00 é igual a zero. Tá certo? Lembrando que a gente está escrevendo o P0 de x como uma série de potência, tá certo? Então, a gente sabe que o nosso P01 aqui é igual a menos 1. Tá? E a gente sabe que o nosso P0M é igual a zero para M maior que 1. Se a gente estivesse expandindo esse cara aqui em termos de um ponto x0 qualquer, então você teria que escrever o seguinte. Você teria que escrever P0 de x é igual a menos x. Só que fala, não, esse cara aqui é menos x x0 menos x0. Tá certo? Isso eu não fiz besteira não fiz não. Então, tá? Então aí você vai encontrar que para essa expansão, se você fizer essa solução aqui em torno desse ponto x0 arbitrário, agora o que vai acontecer é que o seu P00 vai ser menos x0 e o seu P01 vai ser menos 1. Tá certo? E aí aquela fórmula agora vai te dar a série de recorrência para a expansão, seja em torno de zero, seja em torno de um x0 arbitrário. Que são séries diferentes. Convergem para a mesma função, mas são séries diferentes. Tá bom? Se você quisesse fazer isso há 200 anos atrás e calcular aquela função ali em torno do ponto 38, você não ia expandir em torno de zero, porque você ia precisar de muitos termos até convergir para o seu x igual a 38, tá certo? Mas se você quiser em torno de 38, você pode expandir em torno de 38, ou fazer alguma coisa similar, tá certo? Um exemplo aqui qualquer. Então vamos aplicar isso agora. Eu acho que seria... vocês já copiaram aqui? Porque eu já vou... eu só anoto aqui embaixo quem são os caras, tá? Para não apagar essa fórmula. Então vamos botar aqui. O P1M é igual a zero para todo M, maior ou igual a zero. E o meu P0M é igual a menos 1 para M igual a 1 e 0 para todo M diferente de 1. Então vamos lá. Esses caras, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, eu estou fazendo explicitamente usando a fórmula, porque o que a gente vai usar de raciocínio aqui vai valer também para o caso de Frobenius, tá? Então vamos começar aqui a ver os termos de recorrência. Só que esse termo aqui, ó, esse cara aqui é sempre zero, tá? Então esse cara não contribui, não influencia a nossa conta. Então a gente não precisa se preocupar com ele. Precisa se preocupar com esse cara aqui, ó, tá certo? Só que veja, quando o meu m for igual a zero, a minha soma de n vai de 0 a 0. Ou seja, meu n é sempre zero. Só que o meu n ser zero implica que, né, 0 menos 0 vai dar o P0 aqui. Então esse primeiro termo eu tiro, eu calculo ele separadamente. Porque ele não vai envolver o meu termo de P01, que é o único diferente de zero. Tá certo? Então, A2 é igual a essa soma que eu acabei de descrever aqui para vocês, só que aqui vai aparecer o meu P00 só. Só que o P00 é zero. A gente viu aqui, ó.
O P0M vai ser menos 1 quando m for igual a 1 e 0 em todas as outras possibilidades. Então, esse cara aqui é 0. Lembra? Isso foi a primeira conclusão que a gente chegou lá atrás também. Todos os termos para n maior que 1, a minha soma aqui vai passar por n igual a 1. Né? Ou seja, quando o meu m for igual a 1, é claro que o n vai ser 0, depois vai ser 1, depois... Então, quando o m for 2, mesma coisa, vai passar por 1. Então, para todos os outros termos, eu consigo tirar uma fórmula só. Tá bom? É um P e N ali ou é só P e N? Aqui é P1M e aqui é P0M. Ah, é 1? Isso, é P1M, isso. Sem problema. Então, agora, A2M, 2 mais M, tá certo? Que é aquele cara ali, vou botar M mais 2 para ficar igual. Vai ser igual. Agora a gente pode fazer essa conta. Vai ficar assim, ó, menos 1 dividido por M mais 2, M mais 1, tá certo? Agora vamos fazer essa soma aqui. Só que essa soma é fácil de fazer. Isso aqui é um delta de Kronecker. Isso aqui é menos, né? Isso aqui que eu escrevi desse jeito, o meu P0M, eu posso escrever assim, isso aqui é menos delta de M1. Né? Mas se eu tenho um delta de Kronecker num somatório, ele mata o somatório. O somatório sempre passa por 1 para esses termos, tá certo? Então, nessa circunstância, eu vou ter esse menos 1 aqui. Agora, veja, eu tenho um menos aqui também. Então, eu vou botar mais aqui. Mais 1. E aqui vai ficar como? Vai sobreviver somente o termo quando m menos n for igual a 1. Tá certo? Quando m menos n for igual a 1, o n vai ser igual a... Né? M menos n igual a 1. O seu n vai ser igual a m menos 1. Tá certo? Então vai sobrar o que aqui? A m menos 1. Mas isso é o que a gente tinha obtido, não com essa cara. Na verdade, isso aqui vale para m maior ou igual a 1. Né? A gente pode somar 1 no m para começar do zero. Vai ficar assim, ó. A m mais 3 é igual a 1 sobre m mais 3, m mais 2. E aqui vai ficar AM. E foi justamente a partir daqui, né, o que a gente fez no outro caso, resolver essa série de recorrência aqui. A gente foi encontrando os termos de fatorial, os termos de fatorial crescente, e a gente resolveu o nosso problema. Tá certo? Então, vocês entenderam como que essa fórmula geral pode ser aplicada? Então, vocês veem que toda aquela brincadeira que a gente fez de rearranjar, no caso particular daquela equação para a equação de Ayre, a gente não precisa fazer mais. Se vocês entendem aquela fórmula, se vocês sabem deduzir ela, entendem de onde é que ela vem, vocês podem simplesmente pegar a equação diferencial que vocês têm, determinar quem são esses P's aqui, substituir aqui e resolver. Tá certo? 98% das situações que a gente vai ver na prática, das equações que estão na ementa, que a gente precisa resolver, esses P's aqui são polinômios. Então vai ser fácil, eles vão ser uns deltas de Kronecker aqui, um pouco mais complicados, mas vai ser basicamente isso. Essa soma não vai existir e você resolve o problema bonitinho. Em uma ou duas circunstâncias, essa soma aqui ela é complicada, a gente usa um truque para somar esse termo e encontrar uma soma analítica para esses termos aqui. Tá bom? Mas basicamente é isso que vocês vão precisar fazer para encontrar soluções dessas funções clássicas, dessas funções especiais clássicas, tá? Isso, para esse problema aqui. Ou seja, o seu problema agora ele fica codificado nesses P's aqui. E o x0, né? Uma vez que você determinou o x0 e todos os P's, você tem uma solução única. Uma solução única não. Tem uma maneira única de encontrar o par de soluções linearmente dependentes. Alguma dúvida? Posso seguir em frente?
eu ver. Então, ó, o que a gente tem no caso dos pontos singulares regulares? A gente tem o seguinte, pontos singulares regulares. É porque eu estava falando errado, né? A gente estava no ponto ordinário, tá? Ponto singular, regular e ponto ordinário. Que às vezes eu chamo ponto ordinário de regular, mas está errado. Eu deveria chamar de ordinário, tá bom? Então a gente tem esse cara aqui, P1 de x, y' mais P0, y igual a 0. Tá certo? Só que a gente sabe o seguinte, a gente sabe que num ponto singular regular, esses caras aqui eles podem divergir, né? O que a gente tem como garantia é que x menos x0 n menos 1, P1 de x é uma função analítica. Certo? E a gente sabe que, aqui é 2, né? X menos x0, 2 menos 0, P0 de x é também analítica. Tá certo? Novamente, a gente vai partir disso aqui como verdade, vai encontrar, mas na verdade a gente vai estar provando que nessas circunstâncias aqui a gente tem aquelas soluções que eu falei para você que a gente ia encontrar. Tá? Então, de certa forma, a gente está fazendo uma prova quase completa desses teoremas aqui do Fuchs, né, e do Frobenius. Bom? Bom, agora, se eu sei que esse cara tem que ser analítico e esse cara que tem que ser analítico, e eu sei que as funções analíticas têm série de Taylor, e eu quero fazer tudo em termos de série de Taylor, o que eu faço? Eu reorganizo no meu problema, tá certo? Eu vou dizer que P1 de x vai ser igual a... Só ver a anotação aqui, que eu acho que agora não veio na minha cabeça. PQ, tá. É um pouco parecido, tá? Mas a gente vai dizer o seguinte. A gente vai dizer que esse cara aqui é uma função analítica, eu vou chamar essa função de P, sem índice, tá? Sobre x menos x0. E vou dizer que o meu P0 de x vai ser igual a Q dividido por x menos x0 ao quadrado. Tá vendo? Então, quando a gente fizer... A gente sabe o quê? A gente sabe que essa função tem uma série de Taylor. E a gente sabe que essa função aqui, Q, tem uma série de Taylor. No caso dos pontos singulares regulares. Tá certo? Só que se esses dois caras têm uma série de Taylor, você pode pensar nisso aqui como uma série de Loran. Vocês viram a série de Loran? Em análise complexa? Então, isso aqui é uma série de Loran começando em menos 1, isso é uma série de Loran começando em menos 2. Tá? É só um nome bonito para dizer que a sua série começa com termos de potências negativas. Tá? Aqui começa com menos 2, então vai ter menos 2. Lembra, isso aqui é uma série de Taylor. Então vai ter um termo constante, que uma vez multiplicado por isso aqui vai dar um termo de x menos x0 a menos 2. Vai ter o termo de x menos x0 elevado a 1, que vai dar o termo de x menos x0 a menos 1. O constante, depois todos aqueles positivos que a gente já está acostumado. Então aquelas contas que a gente fez antes não valem mais. Porque a gente não estava considerando a possibilidade de ter esses termos aqui de P0, desses P's aqui com menos 1 e menos 2, menos 3 aqui. Tá certo? O que vai embaralhar um pouco as nossas séries. Tá? Esse embaralhamento das séries que pode fazer com que aqueles termos que nunca eram zero naquela fórmula de Taylor se tornem zero agora. Tá certo? Ao mesmo tempo, tudo que vocês fizerem com esse tipo de expansão aqui vai funcionar também para o caso de Taylor. Então, se vocês não quiserem focar muito no Taylor e só decorar uma, se vocês decorarem isso aqui, esse aqui é o suficiente. O caso
de Taylor vai ser um caso particular de quando esse cara começa pelo menos com x igual a x0 e esse cara começa pelo menos com x igual a x0 ao quadrado. Não é porque se esse cara começa pelo menos com x menos x0 ao quadrado, é a mesma coisa dizer que esse cara aqui é analítica. Tá certo? E a mesma coisa para esse cara aqui. Então, no fim, a fórmula do Frobenius é que vai valer para tudo. Tá certo? E o caso Taylor vai virar caso particular do Frobenius. Aí na série de Taylor a gente diz extremamente à direita, na verdade. Para facilitar. Ou não? Não, assim, essa reexpressão aqui te garante que você tem toda a estrutura de divergência do caso dos pontos singulares regulares. Porque você já está introduzindo a divergência explicitamente aqui, tá vendo? Você tá vendo? Esse cara vai ser divergente em x igual a 0, x igual a x0, se esse cara aqui for constante em x igual a x0. Que é justamente um ponto singular regular. Lembra, o ponto singular regular é o ponto onde esse cara aqui não é analítico, mas esse P é analítico, né? Ou seja, esse cara não é analítico, mas isso aqui vezes isso aqui é analítico. E esse cara vezes esse cara aqui é analítico. Então, a gente não quer justamente evitar esses pontos de divergência? Não, a gente quer justamente desenvolver uma técnica que seja poderosa o suficiente para que a gente possa resolver o problema, inclusive nos pontos singulares regulares. O que a gente não consegue resolver os outros pontos com singularidades mais complicadas, geralmente são tratados caso a caso. Às vezes tem um cara que faz uma tese de doutorado só para um negócio desse, entendeu? Estou exagerando um pouco. Mas em algumas circunstâncias é quase isso, entendeu? Mas esses casos gerais não. Os casos gerais a gente aprende na graduação e são simples. Tá? São envolvidos, mas simples. Qual seria a vantagem de saber esses pontos de onde não é analítico? Tipo, por que eu não posso pegar uma equação geral só para os pontos analíticos? Qual seria a vantagem? Você diz só nos pontos regulares, né? Ou dos pontos ordinários. Tá. É porque é o seguinte, a sua intuição está certa no sentido de que, se você conhece, digamos que você tem geralmente o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter uma função, tá? E os pontos singulares, geralmente eles estão nas bordas aqui, dos pontos de interesse para a gente. Então, por exemplo, nos harmônicos esféricos, a gente vai pegar uma função especial que vai ter pontos singulares regulares nos dois extremos aqui, certo? Aí você fala, pô, mas se eu conheço a minha função, se eu conheço a série de Taylor da minha função em todos os meus pontos ordinários internos, por que diabos eu preciso me preocupar com ela aqui? Né? Mas justamente o que acontece é que as condições de contorno que você quer colocar geralmente estão aqui. Né? Ou seja, geralmente o pedaço da sua função que tem a singularidade tem alguma relevância para a sua solução. Então você precisa determinar o comportamento da sua função naquela borda. E o que a gente vai mostrar, por exemplo, é que você vai encontrar a solução singular aqui, tá certo? E aí você vai mostrar que essa singularidade estraga a sua solução, que não é física a solução que você obtém quando você tem essa singularidade aqui, seja porque a função não converge, quando você integrar no volume e tal. Aí você vai falar o seguinte, eu preciso dar um jeito desse cara não divergir aqui. Aí a gente vai usar a nossa solução de Frobenius para encontrar uma maneira de fazer isso, e a gente vai descobrir que existem valores especiais para uma constante livre que você vai ter nessa função que fazem com que esse termo divergente suma. Tá certo? Isso que é a quantização. Na verdade, a discretização do espectro do átomo de hidrogênio vem justamente por causa disso. Quantização? Isso que te dá que as energias do átomo de hidrogênio não são contínuas, são discretas. É um pouco mais complicado, porque a gente vai ver justamente que o átomo de hidrogênio tem dois espectros, um contínuo e um discreto. Certo? São os dois pedaços do espectro, que estão associados a essas condições de regularidade. Aqui, no caso, vai ser no infinito. A gente vai querer que o átomo de hidrogênio esteja confinado no sentido de que eu consigo descrever a distribuição de probabilidade dele de forma que eu consiga normalizá-la. Tá certo? E essa imposição vai dar condições físicas para esses operadores aqui, que vai dar condições sobre o espectro deles. Certo? Você respondeu a pergunta.
Vocês vão ver, vão ver necessidade de lidar com esses pontos sim, tá bom? E a riqueza de tudo, muito da riqueza do que a gente vai ver está justamente nesses pontos. Eles são muito especiais, são muito interessantes. Professor, pode falar a parte do átomo de hidrogênio ali, por que quantizando, porque o que você está fazendo, eu não entendi muito bem, você está fazendo um truque para você eliminar essas bordas. Não, o que eu quero dizer é que as singularidades estão na borda. Geralmente eles estão na borda. Às vezes essa borda pode ser mais infinito, ou às vezes ela vai ser 0, ou vai ser 2π, alguma coisa assim, entendeu? Se for uma função angular, às vezes é π. Se for uma função que está descrita, por exemplo, como uma função do raio, vai ser ou 0 ou infinito. Então, por exemplo, você quer que a função de onda caia para o infinito. Aí você vai descobrir que as soluções sempre são exponencial positiva e negativa. Aí você tenta encontrar uma solução de exponencial negativa, você não consegue. Porque aí você encontra só a solução trivial. Aí você fala, poxa, mas como é que eu me livro dessa solução exponencial? Aí você discretiza o espectro. Na hora que você discretiza o espectro, você encontra uma função que é convergente. Então a imposição da convergência da função de onda modifica o espectro do operador. E é justamente esse o espectro que a gente observa no laboratório. Isso tudo vai ficar mais claro, tá, pessoal? Estou só adiantando para estimular um pouco a cabeça de vocês. E a ideia parte daqui, então, da... Isso. Isso, Lohan. Laurent. Não? Beleza, pessoal? Bom, então a gente encerra hoje por hoje a aula e aí na próxima aula a gente já começa a ver a fórmula geral do Frobenius e todos os seus desdobramentos, tá bom?